Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando onde quero aqui convidar você para estar conosco, ainda hoje aqui no Ministério Semente da Fé, já logo mais às 19h30, onde estarei trazendo uma palavra de libertação, de transformação, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aliás, falando em palavra, eu tenho uma mensagem aqui de Deus ao seu coração, você que nos acompanha, livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 9, diz assim: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Olha o que a Bíblia nos recomenda para não semearmos, duas espécies de semente em nossa vinha. O que é a nossa vinha? A nossa vinha está falando da nossa vida. A nossa vida é a vinha. E quando fala das duas sementes, qual é a primeira semente? A primeira é a semente do Evangelho, a semente do Espírito Santo. A segunda semente está se falando da semente do pecado. São duas coisas completamente distintas, onde as duas elas não podem crescerem junto, porque uma vai sufocá-lo, a outra, obviamente, a semente do Evangelho sempre vai vencer, mas as duas não podem ambos crescerem junto. Eu tenho que abrir mão de uma para que a outra cresça. Porque se crescer em mim a semente do Evangelho, ou a semente do Espírito Santo, se eu der lugar para que ela cresça na minha vida, juntamente com esta semente chamada semente do Evangelho, a semente do Espírito Santo, vai crescer em mim o amor de Jesus Cristo, vai crescer em mim o desejo de estar na presença, vai crescer em mim o desejo de querer mais de Deus, vai crescer em mim o desejo de querer mais, cada vez mais e mais do Espírito Santo na minha vida. Mas para isso é necessário eu abrir mão da semente do pecado e deixar crescer em mim a semente do Evangelho. Porque a semente do Evangelho, ela brota no coração esse desejo, esse sentimento de amor, esse sentimento de perdoar, esse sentimento, esta vontade de querer mais da presença de Deus, de querer mais do Espírito Santo, esse desejo de querer ser mais cheio, de viver mais para Deus. Para isso é necessário deixar crescer em mim a semente do Evangelho. Agora, ao contrário, se crescer em mim a semente do pecado, vai crescer em mim o desânimo, vai crescer em mim, infelizmente, o ódio, vai crescer em mim as coisas relacionadas ao mundo, porque a semente do pecado, ela dá crescimento para as coisas do mundo, mas a semente do Evangelho, ela dá crescimento para as coisas que estão com relação à eternidade. Eu pergunto a você que vai ver essa mensagem: qual desejo está crescendo no teu coração? Qual semente está crescendo na tua vida? Duas sementes, as duas não podem crescerem junto. E eu tenho que abrir mão de uma para dar lugar para que a outra cresça. Se crescer em mim a semente do Evangelho, vai crescer no meu coração o desejo, a vontade de querer mais do Espírito Santo, de querer mais de Deus. Agora, ao contrário, se crescer minha semente do pecado, o meu corpo, a minha vontade, ela vai desejar mais as coisas do mundo. Quais são os teus desejos? E qual dessas duas está crescendo na sua vida? Por isso que falou: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste. Degenerar quer dizer perder, porque se crescer as duas sementes em mim, ou se eu deixar ser semeada essas duas sementes em mim, ambos, as duas se perderão. Então eu tenho que abrir mão de uma e dar lugar para que a outra cresça. A escolha é minha, a escolha é sua que vai ouvir essa mensagem. Qual semente nós devemos deixar crescer em nossa vida? Eu tenho escolha. O poder de decisão eu chamo de poder de escolha. Eu devo escolher a qual eu devo deixar crescer. Se é a semente do Evangelho, que vai me trazer paz. Se é a semente do Evangelho que vai me trazer amor, se é a semente do Evangelho que vai me trazer o crescimento espiritual, se é a semente do Evangelho a qual vai dar crescimento para a minha salvação, ou se é a semente do pecado a qual vai dar crescimento para que eu me perca, a qual vai dar crescimento para que as coisas na minha vida não andem. A semente do Evangelho, ela dá o crescimento para a eternidade, para a salvação. A semente do pecado, ela dá o crescimento para a destruição na minha vida. Qual das duas será que você está deixando crescer na sua vida? Eu queria que você fizesse uma breve reflexão e você se perguntasse qual semente está crescendo. Em Mateus, capítulo 9, versículo 17, a Bíblia fala sobre o odre velho e sobre o vinho novo. Muitas pessoas elas querem receber vinho novo se ela ainda está deixando crescer nela a semente do pecado.
E a Bíblia fala em Mateus 9,17 que Deus não derrama vinho novo, nem odre velho. Quando fala de vinho, está falando da presença. Por isso que nós somos a vinha. Deus só derrama vinho novo se na vinha não tiver nada relacionado à semente velha. Mas se ainda houver algo da semente velha, se ainda houver algo da semente do pecado, Deus não derrama vinho novo na semente do pecado. Porque como Deus vai derramar vinho novo na semente do pecado, Deus, Ele não quer que o pecado cresça. Ele quer que o pecado seja excluído, exterminado da nossa vida, para que Ele derrame vinho novo, para que assim o vinho novo possa gerar um crescimento da nova criatura em mim. Então, você deve abrir mão do odre velho, receber de Deus vinho novo, para que assim Ele dê crescimento na semente nova, a qual a sua vida deve ser plantada. Tá bom, queridos? Eu finalizo deixando essa pergunta no seu coração. Qual semente você está deixando crescer? Se você quer que Deus dê crescimento na sua vida, espiritualmente falando, é necessário abrir mão de uma das sementes. E você ter o poder de escolha. Ou abrir mão da semente do Evangelho, ou abrir mão da semente do pecado. A semente que está na sua vida é basicamente aquela que na tua vida vai estar dando crescimento. Se na tua vida houver a semente do pecado, vai crescer as coisas relacionadas ao pecado. Se na sua vida houver a semente do Evangelho, o Espírito Santo vai dar crescimento para as coisas da eternidade. Qual das duas você está deixando crescer? Boa reflexão. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.